Olá! Hoje estamos aqui para discutir os métodos de solução de conflitos. Meu nome é Douglas Prado e eu faço parte do site mediadoreseconciliadores.com. Antes de iniciarmos, propriamente falarmos de negociação, de mediação, de conciliação e de arbitragem, nós vamos estabelecer alguns critérios semânticos, ou seja, vamos algumas das nomenclaturas que vêm sendo utilizadas. Eu particularmente gosto de utilizar métodos de solução de conflitos, porque é muito mais abrangente. E todos são métodos de solução de conflitos. Tanto a negociação, como a mediação, como a conciliação, como a arbitragem, o judiciário, coaching, PNL, dispute boards, enfim, inúmeros métodos de solução de conflitos. Hoje nós iremos falar de 4. Quais são? A negociação, a mediação, a conciliação e a arbitragem. Para estabelecer, vocês poderão ver por aí pessoas falando em MESCs ou métodos extrajudiciais ou meios extrajudiciais de solução de conflitos, quando excluem o judiciário, métodos alternativos apropriados ou adequados de solução de conflitos, ADRs ou RADs, que significam sistemas de solução alternativa de conflitos, em inglês ADRs, enfim, tudo significa a mesma coisa. Todos vão acabar abrangendo os métodos de solução de conflitos. Vamos começar a falar da negociação. A negociação é um método de solução de conflito direto. Por que direto? Porque as duas, ou as partes, ou as pessoas envolvidas naquela disputa, naquele conflito, diretamente vão conversar, dialogar ou tentar chegar a uma composição ou melhorar aquela comunicação que estão ali. Não existe a figura do terceiro ali para facilitar, intervir ou auxiliar as partes. A negociação ocorre diretamente entre as partes. A negociação é muito utilizada no meio corporativo, no meio empresarial. Agora, enganam-se quando as pessoas falam só ocorre negociação de contratos, enfim. Nós negociamos diariamente, sempre, todo minuto, todo segundo. Nós estamos negociando com nossos pais, com nossos patrões, com o ônibus, quando você quer entrar e tem mais gente do que permite, com o metrô, o bebezinho quando quer sair antes das 40 semanas. E a mãe fala, transmite aquela mensagem, não estou pronta ainda, e o bebezinho quer sair, isso é uma negociação. Enfim, a negociação ocorre no nosso dia a dia sempre. Falado isso, vamos passar para a mediação. A mediação é um método de solução de conflitos, é uma espécie do gênero método de solução de conflitos, em que existe a figura do mediador. É o terceiro facilitador, é o terceiro que auxilia as partes, é o terceiro que facilita o diálogo, é o terceiro que está ali na presença das pessoas para, através de inúmeras técnicas que o mediador deve ter na sua caixa de ferramentas, me permitam dizer caixa de ferramentas, porque literalmente é isso mesmo. O mediador, através de capacitação, de aprendizado, de prática, acaba adquirindo inúmeras ferramentas que ele acaba guardando para utilizá-las no momento certo, com as partes. Todavia, a figura do mediador não intervém diretamente na negociação entre as pessoas. Ele não opina, ele não dá sugestões, ele apenas tenta facilitar e transmitir desde um ambiente, desde a característica ambiental, do ambiente adequado, até as situações favoráveis a que as pessoas possam dialogar. Fornece meios, muitas vezes, que as pessoas não consigam vislumbrar, por exemplo, um pedaço de papel para as pessoas poderem escrever as suas dúvidas, ou seja, o mediador tem inúmeras ferramentas e ele tem o papel fundamental de facilitar o diálogo, que muitas vezes está ali interrompido entre aquelas pessoas. Ele facilita a comunicação, que muitas vezes não é positiva, por isso que chegaram a um conflito. Ou seja, sucintamente a mediação é isso, é um sistema onde existe um terceiro, a presença de um terceiro que globalmente está ali, né, para a gente globalizar esse termo, a gente está ali para facilitar a resolução ou a melhora daquela comunicação. Um detalhe muito importante, que muitas pessoas às vezes têm dúvida, e muitos doutrinadores, muitas pessoas da área, dizem que o objetivo principal da mediação é o acordo. Eu discordo um pouco, eu acho que um dos objetivos, talvez um dos principais, seja o acordo, mas não necessariamente é o único. Às vezes facilitar aquela comunicação que não inexiste naquele momento é um objetivo. E às vezes parcialmente você dilacerar, ou seja, seccionar o conflito em diversas partes,
você possa resolver algumas e deixar outras que não estão maduras para aquele momento serem resolvidas. Tudo isso é possível na mediação, desde que a vontade das partes sempre prevaleça. Tudo que acontece dentro da mediação, tudo que é conseguido na mediação é através das partes. O mediador não oferece, não dá opinião e não oferece nenhum tipo de proposta ou algum tipo de resolução que as pessoas não estejam visualizando. Ele, através daquela caixinha de ferramentas que eu disse a vocês, ele oferece perspectivas para que as pessoas encontrem um caminho mais facilitado para encontrar as suas próprias soluções. Essa é a mediação, enfim. Vamos falar agora da conciliação. A conciliação é muito conhecida no meio judicial. Por quê? Porque a conciliação, através dos juizados especiais cíveis, e mesmo nas justiças comuns, federal e estadual, ela, vez por outra, é obrigatória. Por exemplo, nos juizados especiais cíveis, a audiência de conciliação é obrigatória. Então você tem que passar pelo procedimento de conciliação. Eu discordo um pouco de alguns colegas quando dizem que a mediação não é possível no âmbito privado. É muito possível no âmbito privado. Muitas vezes, as pessoas ali, através de um advogado em comum ou de uma pessoa, de um conselheiro em comum, conseguem compor através desse terceiro que pode oferecer algum tipo de opinião, oferecer algum esclarecimento, oferecer alguma proposta. As pessoas encontrarem um ponto positivo, um ponto em comum, um ponto convergente e realizarem a sua conciliação e eventualmente um acordo. Mas o judiciário, sem dúvida nenhuma, é o berço da mediação e é a casa da conciliação. Esqueçam a mediação, é a conciliação agora, me perdoem. É a casa da conciliação. O conciliador, a figura do conciliador, ela é de facilitar também o diálogo, de melhorar a comunicação, que vez por outra não se tem como uma forma positiva, porque senão as pessoas não estariam envolvidas no conflito, ou já numa ação judicial, ou num setor pré-processual, que existe já na justiça através da resolução 125, foram criados inúmeros setores pré-processuais, né, nos centros judiciários de solução de conflito e cidadania, são setores pré-processuais, não existe processo ainda, mas é dentro do poder judiciário que se faz aquela conciliação e também a mediação é feita nesses centros. Voltando à temática, o conciliador pode, vez por outra, ou quase sempre como é feito, oferecer opiniões e talvez esclarecimentos para tirar muitas vezes uma vírgula que ficou naquele acordo. Muitas vezes as pessoas estão próximas e o conciliador, através de técnicas, já vislumbra que aquela possibilidade abarca os interesses e talvez as posições ali daquelas pessoas, abarca aqueles interesses que estão por trás das posições, e o conciliador fala, olha, por que vocês não tentam essa possibilidade? E as pessoas gostam daquela possibilidade, acham aquela possibilidade crível e acabam fechando um acordo. Ou seja, a grande diferença entre a mediação e a conciliação, e aqui vale essa diferença, o mediador é uma figura absolutamente imparcial, ele não pode ser, como deve ser o conciliador também. E o mediador ele não oferece nenhum tipo de proposta. O conciliador, ao contrário, ele pode sim oferecer propostas, ele pode sim participar do momento de geração de opções, em que as partes estão ali gerando algumas opções para elas, né, entenderem como críveis de ambas cumprirem. Feito e falado sobre a conciliação, vamos já terminando, já indo para o final, vamos falar da arbitragem. A arbitragem é um sistema de solução de conflitos em que existe a presença do árbitro. E a grande diferença aí, o árbitro decide, como no judiciário, o árbitro tem o poder da decisão. As pessoas escolhem o árbitro, as partes escolhem o árbitro. As partes podem escolher um ou mais árbitros para decidir os seus conflitos. Muitas vezes os árbitros, deveria ser assim, os árbitros são escolhidos pela expertise na matéria. Por exemplo, quando estamos falando de construção civil, por exemplo, o que me vem à cabeça agora, é crível que as pessoas, é muito bom que as pessoas escolham, por exemplo, um engenheiro civil para ser um árbitro, um advogado para ver as partes daquele contrato envolvido em construção civil, ou seja, mais de um árbitro com diversos campos de atuação e de expertise. Falado isso, eu já matei uma questão. O árbitro não precisa ser advogado. O árbitro é uma pessoa de confiança das partes. E a Lei 9.307
de 1996 deixa claro em seu artigo 13 que o árbitro é qualquer pessoa capaz da confiança das partes. A grande diferença, de novo, eu retomo isso, é que na arbitragem você tem que dar uma sentença arbitral. Essa sentença é irrecorrível e a arbitragem ela afasta o poder judiciário, né? A arbitragem decidida, ela é decidida e o poder judiciário não vai poder se discutir de novo a mesma matéria, a mesma questão material no judiciário. Isso já é ratificado, isso já é claro, não existe essa possibilidade. A arbitragem ela tem vida própria, ela tem corpo próprio, ela é um procedimento próprio. E como eu disse mais uma vez falando, o árbitro vai decidir aquela questão. Vez por outra, a arbitragem, ou quase sempre, a arbitragem é muito mais rápida do que o poder judiciário. Infelizmente, o nosso judiciário, na atualidade, ainda é lento, ainda tem as suas dificuldades, e a arbitragem, além de ser um parecer técnico sobre a questão, porque você escolhe técnicos, né, ou deveria ser assim, o parecer ele costuma ser, né, a sentença arbitral costuma ser muito mais rápida. A arbitragem, como eu disse, é regida por uma lei. Nós estamos no momento de pequenas modificações na lei de arbitragem. Substancialmente ela não vai ser alterada no seu âmago, mas a arbitragem é um procedimento extremamente técnico e muito importante, principalmente quando envolve contratos. Por quê? Para a arbitragem existir, ela precisa existir dentro, por exemplo, de um contrato que preveja que qualquer conflito oriundo daquele contrato, enfim, daquela relação, será decidido por arbitragem. Isso chama-se cláusula arbitral. A arbitragem não existe sem a cláusula arbitral e depois da cláusula arbitral se faz entre os envolvidos o compromisso arbitral. Quando não há cláusula arbitral, existe a possibilidade sim de, em conjunto, as pessoas decidirem ir para a arbitragem. Todavia, quando não existe a cláusula arbitral, pode-se vir a discutir que diretamente se irá para o judiciário. Se uma parte quiser, a outra não, aquele impasse, aquele conflito, irá necessariamente para o judiciário se as pessoas precisarem que aquele conflito, se não conseguir resolver por negociação, se não conseguir resolver com a mediação, com a conciliação e a arbitragem, uma não quer, a outra não quer, o judiciário vai ser chamado para decidir, o Estado precisa decidir essa questão. Falado isso, eu acabo terminando por aqui, desejando a todos que tenham gostado dessa pequena explanação e vejam os próximos vídeos sobre a temática pontual. Eu vou falar da negociação, da mediação, da conciliação, da arbitragem mais a fundo. Um grande abraço para vocês, disponham do site mediadoreseconciliadores.com. Tchau!